StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com duas pessoas aqui especiais. Tô com a minha amiga aqui que trabalhamos junto. Débora tem muitos anos de mercado imobiliário. Matheus também, sobre crédito imobiliário, o cara domina. Isso aí. Sejam bem-vindos os dois. Obrigada. A Débora, para quem não sabe, a gente trabalhou junto na época lá na Telux, né? Com Sim. a imobiliária do Pablo Marçal. Eu Sim. nunca falei isso aqui? Não, primeira vez. Que legal, vai ter muita gente vendo isso, hein? Tem gente que vai querer perguntar depois. Você trabalhou com o Pablo Marçal? Sim, a gente vai Só contar. as pessoas mais próximas que sabem disso. É. Então, quem que é a Débora? A Débora Souza Ferreira. Atua na área comercial desde 2000, ingressou no mercado imobiliário em 2011. Ao longo da sua carreira, ela passou por importantes empresas, como a Coelho Dom Fonseca. Para quem não é de São Paulo, Coelho de Fonseca é uma das maiores imobiliárias que tem em São Paulo de alto padrão. Quinta Andar, onde adquiriu também uma sólida experiência em vendas e atendimento em estandes e imóveis de terceiro. Trabalhou também Locação. na PMG, na PDG. PDG. Eu lembro que você falou para mim, você não colocou aqui não, mas você trabalhou lá também. Em 2023, embarcou uma nova e enriquecedora jornada na área de finanças, especializando em crédito imobiliário por meio de consórcio. Hoje, Débora dedica-se a auxiliar seus clientes tanto na escolha do imóvel ideal, também quanto na obtenção de crédito necessário para essa conquista. Hoje você faz a visão 360, né, Débora? Isso aí. Meu sonho é que os corretores tenham essa visão também. Com um amplo conhecimento dos segmentos imobiliário e financeiro, ela combina expertise em uma abordagem humanizada para oferecer soluções completas e personalizadas aos seus clientes. A Débora ela foi bem sucinta aqui, ela não colocou muita coisa, mas eu conhecendo ela, trabalhou também o mercado de Alphaville, Alto Padrão, Sim. os condomínios lá. Então a Débora é uma... E bastante locação Locação. também, pelo Quinto Andar. Quando ele começou lá em 2015, 2016, eu trabalhava muitos clientes, praticamente 15 visitas por dia naquela época. Nossa, Só de aluguel, né, que era exclusivo que eu fazia na época. E fiquei 5 anos trabalhando lá. Foi Que muito legal, bom, né, Débora? conheci muito. vamos explorar muita coisa hoje aqui, Que né? bom. Mateusão Maldonado iniciou sua carreira no setor financeiro em 2013, com 4 anos de experiência no Itaú. Não ficou doido não, mano, trabalhando em banco? Olha, eu não fiquei porque eu saí. Saiu, né? Atuou nas linhas de crédito voltado para o mercado imobiliário. Após essa experiência, morou fora também na Irlanda, onde ampliou sua visão internacional e adquiriu novos conhecimentos. Em 2020, ingressou a Ebracom, assumindo a liderança de uma equipe comercial e focando no desenvolvimento de estratégia para potencializar as vendas. Formado em administração de empresa, Matheus também está graduando, estudando hoje, fazendo uma pós-graduação em gestão comercial, com ênfase em vendas e liderança de equipe. Ele é especializado em educação, acompanhamento de time de venda, orientando para alcançar alta performance no atendimento e no cliente e na gestão de resultados. Isso aí. Sejam bem-vindos. A Obrigada. apresentação é importante para saber quem está aqui comigo aqui. O pessoal Sim. precisa saber também, né? Sim. Matheus e Débora, vamos falar de que hoje? Consórcio? Olha, eu acho que vendas é um pouco de tudo. Vendas, mercado imobiliário. Então, você falou bastante, né? Sobre a DES, sobre a gente. Mas se eu pudesse resumir, sou vendedor. Vendedor. Acho que vendas tá no nosso coração, no nosso sangue, né? Sim. Matheusão, hoje, eu acredito assim que está muito difundido hoje o consórcio. Sim. Antigamente as pessoas tinham uma visão diferente. Hoje quem é um pouco mais investidor, estratégico, quer fazer alavancagem de patrimônio, o cara quer ter uma estratégia de inteligência de aumentar o patrimônio, de fazer qualquer outra coisa, o cara pensa no consórcio, porque a taxa de juros é mais barata, a pessoa tem mais previsibilidade. Se ela perder, ela perde menos, Sim. né? Sim. E eu percebo assim, tem muita gente boa nesse mercado, ensinando, trazendo educação e conduzindo com maestria. Hoje, o corretor de imóveis, às vezes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ele não tem uma visão 360, ele não tem uma visão completa. Sim. O que falta para ele, às vezes, é aumentar a prateleira dele e ele começar a vender produto, né, Débora? E vender a ideia para que daqui a um tempinho esse mesmo cliente consiga vir até ele mais rápido. Porque a gente é corretor.
E a gente sabe que o cliente ele chega num primeiro momento e muitas vezes ele não consegue comprar. Aí ele vai fazer esse planejamento, daqui 2 anos ele volta. Sim. Só que se ele pensar na possibilidade do consórcio agora, você concorda que provavelmente ele vai chegar mais cedo para o corretor? E isso que o corretor tem que fazer, ele tem que montar a carteira dele de clientes mornos. E não só trabalhar aquele cliente que é quente ou ficar trabalhando o cliente frio. Porque o cliente morno vai ser esse cliente que você está ajudando ele a agilizar o processo dele. É simples, né? Essa cadência aí de clientes morno, frio e o cliente quente, é interessante ter essa gestão, né? Ter essa carteira. Sim. E eu sempre bato aqui, eu falo isso, cara. O cara que não tem uma gestão na carteira, ele não vai prosperar, né? Não vai, você nunca vai saber o time certo, né? E até porque o nosso segmento, tanto quem é corretor, quem mexe também com consórcio, está no segmento imobiliário, o volume de prospecção tem que ser muito. Né? Tem que ter um volume grande de prospecção. Então, se não tiver essa gestão de carteira, você acaba perdendo muito negócio, deixando muito dinheiro na mesa, a negociação que você conseguiria colocar para dentro do seu funil e acaba passando. Então, é isso que às vezes eu tento passar um pouco para os corretores, é essa parceria. Né? O corretor, às vezes, tem uma outra visão do consórcio. E não vê a gente como concorrente, né? Digamos, um inimigo na negociação. Mas não, é um braço que você pode ter no seu funil, no seu segmento, para poder oferecer para o cliente. Um parceiro, o corretor ele vive da parceria, Seria. não é? Na maior parte das vezes, digamos que eu acho que mais de 80% do que ele trabalha é parceria. Eu queria ser bem pessoal com você. O que te fez, Débora? Você como uma corretora sucedida, você é uma corretora que eu conheço seu trabalho, eu vi seu trabalho lá em Alphaville, abrir seu leque para entrar também no consórcio. Hoje eu sei que você é empreendedora e você começou a montar a empresa aí. Mas o que te fez, assim, você querer abrir o leque, assim, montar também, partir para isso? Tem certas mudanças que nem sempre elas chegam para nós da maneira mais fácil. E eu acho que foi no momento um pouco mais difícil da minha vida. Por quê? Porque o mercado imobiliário ele tem os seus altos e baixos. E é exatamente naquele momento onde você está com mais dificuldade de vender. Foi muito próximo assim de algumas vendas que eu tive e não foram concluídas por questões financeiras, por falta de aprovação no financiamento, por questões políticas, né? Então, Economia, né? economia, todas... É cíclico esse mercado Isso. nosso. E aí, pensando nisso, eu falei, eu não posso ficar presa somente a trabalhar o imóvel, porque ele vai sempre depender de outros fatores que não são só os meus. Então, eu comecei a buscar outras alternativas. E nesse momento, Jefferson, interessante que minha irmã começou a mandar meus currículos para me ajudar. É sério, Denise, obrigada, viu? Ela vai ver isso. E ela começou a mandar meus currículos e uma vez apareceu lá uma mensagem, no caso da Embracon, me chamando para uma entrevista. E eu nem tinha visto essa mensagem. E aí, como ela vivia mandando, ela recebeu essa mensagem, viu lá no meu login, acho que era no LinkedIn, não lembro. Débora, você tem uma entrevista amanhã. Eu, hã? E aí eu fui. Aí fui, quem fez a entrevista foi o Hugo, né? Sim. Que isso, hein, Hugo? Você pegou a pérola. O Hugo é o proprietário da ABS, do escritório. Mas não, então, o Hugo me entrevistou e aí eu falei, né? Sou corretora e realmente estava querendo abrir O leque de opções para ter uma renda todo mês, porque pelo menos o imobiliário, se ele não vem todo mês, mas ele vem a cada 2, 3 meses, eu mantendo minha renda mensal, eu tô bem. E foi nessa pegada que eu fui. Então, não foi num momento assim fácil, que eu fui lá e falei, vou fazer isso. Não, eu fui para lá e comecei a trabalhar. Comecei a aprender. O consórcio é algo que você precisa estudar e ter bastante, como que eu posso dizer, interessar muito pelo produto, porque você tem várias possibilidades, você tem várias questões, várias análises, então você tem que realmente dedicar muito tempo. E aí eu fiquei dedicando muito tempo para isso, paralelamente ao mercado
imobiliário, inclusive o Matheus, quando me contratou, ele que fez a entrevista depois, a segunda comigo, eu falei, olha, eu sou corretora. Sempre deixei claro, né? Mas eu quero trazer isso para agregar o que eu já faço, não para competir, entendeu? Então, acho que essa foi a visão que me fez juntar as duas coisas. E eu vejo que é bom para mim hoje e é bom para o corretor que talvez não tenha o conhecimento do consórcio, porque se ele for ter da maneira que a gente tem que estudar muito para isso. Então, não é melhor ele ter um braço, assim como a gente faz um 50 imobiliário na venda de um imóvel, a gente faz um 50 também no crédito para o cliente, e ainda mais agora que os juros estão mais altos, tem mais dificuldade. Então, é natural. Para mim, eu vejo isso com muita naturalidade. Sim. É interessante isso, né, Matheus? Porque quando a ADE veio, no segmento do consórcio tem um pouco de receio de trabalhar com corretores. E eu sempre tive uma Por que, Matheus? Porque tem essa dificuldade da concorrência interna, né? O pessoal vem com um bloqueio muito grande, não somente de quem vem do mercado como corretor, mas também quem está no consórcio. Então, tem essa dificuldade de entender que dá para você trabalhar junto, né? O corretor, ele tem uma visão já para poder fazer a venda de imediato, de impacto. E hoje, muitos clientes não têm essa condição. Então, dá para se trabalhar. E quando a Débora veio, eu falei, dá para se ter isso no time, agregar, né, o conhecimento técnico que ela tem do imóvel, mas também com a carteira, né? Com a carteira de clientes, com a carteira de conhecimento também de vendas no outro lado, que também falta um pouco para o profissional do consórcio. Conhece muita parte do crédito, mas conhece muito pouco do segmento do imóvel mesmo, né? De campo ali, para fazer uma visita. Então, quando a Dé veio, ela somou bastante para a equipe e a gente conseguiu migrar isso, né? Trabalhar em conjunto. Eu passei no teste. Olha isso. Mas eu vou te falar que no começo, para mim, foi bem desafiador. Por quê? Eu falava com o cliente tendo que falar do crédito, sendo que eu queria falar do imóvel. Porque fica uma trava no começo, né? Porque imagina, eu sou corretora e de repente eu tenho isso e tenho que trabalhar o crédito. Depois de alguns meses que eu falei, não, eu posso trabalhar as duas coisas. Demora um pouquinho, mas aí depois eu peguei. E o Matheus, ele me ajudou nisso, porque ele entendeu esse meu perfil. Porque a dificuldade é você entender. Quando você fala de consórcio, você não está falando só de um produto na prateleira. Você vende tudo ali. A pessoa que está querendo comprar o crédito, ela não vai querer comprar só o imóvel em si. Sim. Ela pode comprar um carro, um automóvel, né? Sim. São variáveis de coisas, são tantas coisas, é muita coisa. Mas eu entendo, assim, que quando você tem propriedade na questão do imóvel, você super nichou ou você quis vender crédito só para mercado imobiliário ou hoje você é abrangente, Débora? No começo, eu diversifiquei o crédito. Primeiro porque eu tive que vender primeiro para minha família. Então, eu tive que vender carros, né? Porque no começo, como é muita informação, é muita tabela, é muitas possibilidades, é quase um jogo de xadrez. Para você entender realmente tudo que o consórcio possibilita. Então, eu fui vendendo carro. Aí, com os meses, você vai aprimorando um pouquinho mais o conhecimento, aí você passa a vender crédito de imóvel. Cheguei a vender crédito de imóvel para investidor que compra apartamento na planta, para quitar até as chaves. Eu vendi para quem é o primeiro imóvel, que não conseguiu fazer o financiamento. Agora, com essa nova estrutura, a minha ideia é trabalhar o estúdio, a venda de estúdio, principalmente para quem é investidor. Porque o investidor, ele pode usar da alternativa do consórcio para quitar até as chaves, colocar para alugar e alavancar o patrimônio. Então, agora quero trabalhar esse segmento. Quando você tem uma visão clarificada, Matheus, você acha que ajuda? Você diz... No consórcio, igual ela falou assim, agora eu vou pegar só os estúdios. O que você acha, assim, quanto mais hiperfoco é melhor... O crédito, ele tá lá na prateleira, lá o cara, como é que você trabalha com a sua equipe? Quando eu conheci a Dé, eu acho que a gente tem que seguir onde domina, né? Então, se ela tem um conhecimento, uma experiência de vida, de anos de carreira,
nesse segmento, eu acho que tem que dar um foco nisso, né? Porque dependendo da forma que você trabalhar, prospectar muitos nichos diferentes, você pode, às vezes, perder um pouco e ficar sem uma direção. Então, hoje, eu tento direcionar a equipe para um segmento imobiliário, mas para investimento. Né? Mostrar para o vendedor e para o vendedor mostrar para o mercado que o consórcio ele não é somente um produto que você vai depender do sorteio ou você vai fazer um negócio que vai pegar o crédito lá no final. Hoje, o consórcio está em alta, está em moda. Você consegue usar para empresário, pessoa física, você pode usar para compra do imóvel próprio, para investimento, para investir na empresa. Então, o bom do consórcio é isso, é bem democrático. Um amigo meu, ele falou uma coisa pra mim que eu gostei muito da sinceridade dele. Ele falou assim, Jefferson, eu me frustrei vendendo consórcio, porque teve muitas pessoas que eu vendi e acaba que eu sei que não ia ser contemplado, ia ser por sorte. E esse cara só ia pegar esse consórcio talvez em 300 meses ou lá até 420 meses, né? E as pessoas às vezes nem conseguiam pagar, né? Mas ele falou assim, cara, depois que eu comecei a criar minhas estratégias e a minha comunicação com pessoas que realmente vai usar o consórcio de maneira inteligente, eu senti mais relevante, eu senti uma pessoa mais importante. É isso aí. Porque vender só por vender não faz sentido, entendeu? E eu posso te falar que, assim, hoje no segmento, infelizmente, não é somente no consórcio, né? Eu acho que em todos os segmentos existem os bons e maus profissionais. No consórcio não é diferente. Então, hoje tem muitas pessoas que acabam fazendo uma venda não correta, às vezes prometendo algo que não possa cumprir. Então, o que eu tento passar para a equipe é exatamente isso. Passar a realidade do consórcio. Eu sempre falo, o consórcio não é para todo mundo. Não é. Tem perfil de cliente que ele não tem o perfil do consórcio porque ou ele compra a casa agora, ou ele vai ser despejado do aluguel e tem para onde morar. Então, para ele, não faz o sentido entrar num consórcio. Então, o nosso trabalho é levantar o perfil, fazer uma venda correta, porque não é um produto que você precisa enganar. É um produto bom o suficiente para você vender da forma correta. Às vezes, está prospectando errado. Está buscando o cliente errado. Aí você, para não deixar de vender, que é errado, você faz uma venda atravessada, né? Deixa eu perguntar para vocês dois, qual que é a maior dificuldade do corretor de consórcio de vender? A maior dificuldade, qual que é o bloqueio principal, o gargalo principal? Gargalo, eu acho que é a prospecção. É onde o vendedor tem mais dificuldade. É nesse início, na prospecção. E não só o vendedor. Eu tive também dificuldade quando iniciei. Foram 4 meses sem vender, porque eu não achava a veia da prospecção do produto. E outro ponto é acreditar. Eu vejo muitos vendedores de consórcio que eles acabam entrando no segmento, às vezes, por um momento de vida, uma dificuldade, acaba entrando, e ele não comprou a ideia do produto. Então, prospecção e... Não se incorporou Não vive o produto. Não vive aquilo como profissional, né? Eu acho que uma dificuldade que tem, às vezes, é o próprio cliente, às vezes, não dá nenhuma abertura para o consultor de consórcio explicar para ele o que é. Porque todas as pessoas que, geralmente, né, às vezes a gente liga e fala um pouquinho sobre consórcio, não quero, demora, não vou. Não, nem precisa, não tenho interesse. Tá bom. Só que se você tem uma pessoa que te dá 5 minutos de atenção e você começa a explicar um pouquinho mais sobre as possibilidades, aí ela entende e ela mesmo compra a ideia, porque ela precisa só dar essa abertura. E o que acontece é que a maioria já vem com esse preconceito de que consórcio é ruim. Mas assim, não é. É ruim se você tornar ele ruim para sua vida. Muitas pessoas ganham muito dinheiro com consórcio. Então, por que você também não dá uma oportunidade para você mesmo aprender um pouco mais sobre isso e entender se faz sentido ou não para sua vida? É só precisa disso. Carta contemplada é clichê? É verdade ou não? É verdade, mas tem que tomar muito cuidado. Porque tem muita gente vendendo carta contemplada que... Não é contemplada. Que não é contemplada. Tem golpe aí assim, no mercado. É contemplada daqui 4 meses, sabe? Assim, você vende a carta, mas ela vai se contemplar daqui 4 meses. Sim. Então, é uma baita saída,
né, para o cliente. Então, se ele faz uma comparação, hoje, se a gente fizer colocar num papel quais são as formas de compra, ou é à vista, o consórcio ou o financiamento. Então, o consórcio inicial, que é quando um cliente ele vai contemplar, ele é mais barato do que fazer uma carta contemplada, porque na carta contemplada você tem que pagar um ágio para o proprietário da carta para te vender. Mas ainda assim, ele é muito abaixo do custo do financiamento. Então, Qual que é o percentual desse ágio, assim? Você tem olha, o que o mercado trabalha? Vai o mercado depender. trabalha muito com uma média de pelo menos uns 30% de ágio, né? Então, 30% é mais ou menos o que se pede de entrada para compra de um imóvel. Só que a diferença é o custo do dinheiro, né? Que nós sempre falamos que é o custo do dinheiro. Então, se você faz um financiamento ali em 300 e poucos meses, você está pagando uns juros, hoje está batendo quase 11 a Selic, né? Sim. Então, no consórcio, você tem uma taxa de 1,50 ao ano. Então, ainda assim, você pagando um ágio, se torna muito mais barato do E que... vantajoso, né? Mais vantajoso. É só que a carta, você não consegue escolher a parcela. Sim. Você vai pegar o que tiver na prateleira. Por Exatamente. isso que se você faz um planejamento e pega uma carta convencional, pelo menos você pode optar em pagar uma parcela que cabe no teu bolso. Porque Sim. na carta contemplada, é maravilhoso. Você pega o crédito imediato. Você vai dar a sua entrada que você tem lá disponível? Tem, vai. Mas a parcela não é você que vai escolher. É o que tiver na É prateleira. a oportunidade que tem É. ali, né? Então, pensa bem, se o cliente ele tem 30% de entrada, por que não fazer um consórcio para contemplar? Hoje, o consórcio está bem difundido, assim, e eu vejo que para contemplação hoje, tem carta que é até 70%, 60% De lance, né? de lance. Hoje não tem mais essa. Antigamente era 30%, Hoje 40%. Hoje parece que a coisa aumentou, o negócio tá mais. aumentou muito pela economia também, né? O consórcio hoje ele está mais conhecido, então tem Popular. mais pessoas aderindo ao consórcio. Hoje também tem as modalidades de lance embutido também, que isso acaba inflacionando um pouco o lance, porque se você pega ali 70% de lance, pelo menos 25% ou 30% é Da carta. do Da próprio carta. recurso da carta, né? Por isso que o consórcio ele tem que ter um pouco de planejamento. E fica inviável, né, cara? Quando é 70% da carta. Porque aí você não faz nada. Eu É. costumo sempre tentar trabalhar com lances de 50%, 25% da carta, 25% do bolso, Que eu acho que isso aí é o mais coerente. que o dinheiro, o custo do dinheiro fica menor, né? Sim. E compensa mesmo, porque se você tem 100 mil reais e você precisou, às vezes, dar 50, metade do recurso do seu bolso, e 30 da carta, aí vai te sobrar quanto? Eu Né? tive 2 clientes que contemplaram com o lance de 50%, sendo 25% da própria carta, então de recursos próprios, só 25%. Um contemplou no primeiro mês e o segundo no segundo mês. Então, esse projeto de você trabalhar aí a curto prazo com o lance de 50%, dependendo do grupo que a gente analisa, é super válido, entendeu? Eu vou abrir um parênteses aqui, Débora. Você sabe que a gente trabalhou junto num lugar. Eu até falei aqui no começo. Você falou, eu tô de Mas prova, você sabe tá que eu- gravado, você tá sabe que eu gravado. descobri, você sabe que eu descobri depois, Débora? Que a maioria que anda com aqueles carrão lá esportivo é tudo de consórcio. Ah, com certeza. Com Todo mundo certeza. era de consórcio. Tinha um boletão lá de consórcio pagando. É isso mesmo. Falando de veículo, né? É que assim, hoje você pode tanto usar, até falando um pouco para quem está iniciando, saber o que dá para se usar com consórcio, né? As pessoas às vezes esquecem que você não precisa somente comprar o bem, né? Tanto o veículo quanto o imóvel, mas você também pode levantar um recurso em cima do seu próprio patrimônio. Então, eu vou te dar um exemplo de veículo, né? Hoje, tem muitas pessoas, muitos clientes que têm um recurso próprio, né? Teria a condição de comprar o veículo à vista ou o imóvel à vista, mas ele levanta o recurso através do consórcio E aplica o restante e vai. e aplica o restante, né? A própria rentabilidade ele faz da vez da parcela, né? Sim. As parcelas são pagas pela rentabilidade do recurso. É isso. Eu queria te perguntar assim, hoje,
por uma carta nova, assim, vamos fazer uma simulação aqui de bate-pronto pra galera que tá nos ouvindo. Tá. O cara quer comprar um imóvel ou quer comprar um carro. Hoje, para contemplação, assim, para ser rápido, todo mundo que compra carta hoje demora. Eu tive essa conversa na época, né? 5, 6 meses, depois você contempla. Aí, os primeiros meses são as pessoas mais baludas que vai lá e dá o dinheiro. Sim. Tá demorando hoje para contemplar? Como é que tá funcionando esse jogo, assim, de contemplação? Hoje tem muitos grupos das empresas, né? Então, assim, se a gente for estudar o histórico do grupo, aí eu tenho que entender um pouquinho mais da sua necessidade, né? Então, como é uma simulação, qual que é a sua ideia do crédito? Né? Porque Vamos usar um crédito agora para veículo. Pra O cara veículo. quer pegar um veículo esportivo aí e ele precisa de uma carta aí de R$500 mil. Eu vou falar o que eu faço com os meus consórcios, tá? Porque a gente precisa vender, mas também precisa... Contemplar. Não, usar Também. o produto, né? Sim. Então, eu vou te dar exemplos do que eu faço com o meu consórcio. Eu sempre gosto de trabalhar numa média de lance de 25% a 50%. Por quê? Se eu passo muito de 50%, acaba, às vezes, não valendo muito a pena, dependendo da média de lance. Sim. Então, eu faço um consórcio sempre, utilizando metade do crédito de lance, 25% da carta, 25% do bolso, e trabalho com um lance de 50%. O lance de 50%, no que eu tive de experiência, que é quando a gente faz o histórico do grupo, eu tenho uma contemplação ali de 3, 4 meses, que é o que eu julgo um tempo bacana para poder estar com o crédito. Isso aí todo vendedor de consórcio fala isso. Acho que é o modo apenas dos vendedores. Porque... De 3 a 4 meses. Porque isso se for trabalhar com um bom lance, né? Tem cliente que às vezes me pergunta assim, Matheus, se eu trabalhar com um lance de 25, Não vai. não vai. Pode ir? Pode, mas aí a assertividade é muito menor. Sim. Então, o que eu tento trabalhar com a equipe é sempre trabalhar também com a realidade do cliente. E o grupo também, se ele está contemplando bastante, né? Meus clientes tiveram chance, né, Matheus? De Você quer um contemplar exemplo? rápido. O Cristiano. Cristiano, vou chamar você. Eu tô aqui falando o nome dele, né? Mas é um cliente nosso, que nós fizemos uma reunião presencial em Alphaville. Ele queria comprar um veículo e ele estava com essa mesma preocupação. Qual o médio de lance? Né? Às vezes é mais fácil a gente falar, oferta 25, mas 25, para quem precisa de um crédito mais a curto prazo, não faz sentido. Eu queria te perguntar aqui, eu fiz duas, igual eu falei pra vocês aí. Eu fiz da Porto. Vou até falar aqui da propaganda pros caras. Se eu quiser pegar mais carta, eu tenho que fazer da mesma empresa, né? Ele só pode 3 no máximo, né? Não, pode mais. para você poder comprar um bem, tem que ser o consórcio da mesma instituição. É da mesma instituição, é Conta isso. de alienação, não tem como alienar Não tem 2 como. bens. É. Mas você pode fazer 2, 3, 4 cartas. Quantas sem problema cartas nenhum. que pode ser mais de análise 3? de crédito. É de acordo com o perfil financeiro do cliente. Entendi. Entendeu? Então, se foi aprovado para o cliente até 1 milhão, ele vai poder fazer 1 milhão de crédito e dividir ali as cartas de acordo com a estratégia de contemplação. E o legal é que quando você tem mais cartas dentro da mesma administradora, você participa com mais cartas dentro de uma única assembleia. E assim a sua chance de contemplar, através do lance principalmente, porque aí você pode trabalhar o lance para todas elas, que é isso que eu oriento meus clientes. Você tem 4 cartas, então você oferece lance de 50% nas 4, porque pelo menos 1 ou 2 provavelmente contemple. E contemplando, você vai pagar somente daquela que contemplar. E no mês que vem, você faz a mesma coisa. E depois a mesma coisa, então a sua chance aumenta. Entendi. Que é isso, hein? Tá tendo consultoria grátis aqui, corretor. É mesmo. Mas só para finalizar, pontuar, você falou de lance, né? Do Cristiano. O Cristiano. Nós trabalhamos com ele com lance de 50%. E ele contemplou. Com 25% com Da recursos carta. próprios e 25% da carta. Isso. Não, mas eu preciso... Desculpa, Matheus, só te cortando um pouquinho, mas eu tenho que falar uma coisa. O Cristiano, ele fez adesão numa semana e a assembleia dele ia ser na outra semana, ou seja, 10 dias depois. E ele falou assim, Débora, eu vou dar o lance só daqui 2 meses, porque eu não tenho pressa. Eu falei, não, você tem o dinheiro, você vai dar o lance agora, na próxima semana. Se você já tem o recurso. Não, só daqui 2 meses, não tenho pressa. Aí eu falei, não, vamos fazer o lance agora. Aí eu ajudei ele a fazer.
e ele foi contemplado 10 dias depois, com crédito, e aí o dinheiro dele ficou rendendo até ele realmente comprar o carro, porque ele não tinha pressa de comprar. A Débora vai fazer isso aqui ao vivo, aqui no meu aplicativo aqui da Porto. Vou fazer, eu te ajudo. E aí eu vou trazer o podcast e falar, ela me fez eu contemplar. Foi, não, mas Tem foi que, bem assim. tem que fazer, né? Na hora da venda, as promessas são muito fáceis, né? E é importante sempre quando você faz uma negociação, você faz uma venda com o cliente, você tentar alinhar a expectativa da realidade do cliente, que esse que é o grande problema. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Hoje a internet, o algoritmo, ele... Quando você sabe que você está procurando alguma coisa, a gente tá falando de consórcio, que eu tenho certeza que vai bombardear nosso celular aqui de coisa de consórcio que vai aparecer. Hoje tá tudo interligado, né? Mas eu entrei em contato com 2 empresas, cara, mas eu acho que meu nome caiu no time de venda dessas empresas. Só te Cara, ligam. toda hora me liga, manda mensagem. Várias empresas, eu acho que eles ficam vendendo esses leads também. Você tá falando do consórcio. Do consórcio. Tá. E aí tem uns scripts que alguns vendedores usam, que eu falo, cara, esse script aqui é matador. Esse cara aqui, eu falei, cara, eu vou usar isso aqui pro mercado imobiliário também. O cara falou, não, carta contemplada disso, disso, daquilo. Eu falei, cara, isso aqui é verdade. Aí depois eu fui ver. Eu falei, cara, me mostra, eu quero saber como é que funciona. Aí no fundo do fundo, cara, não, é isso, aquilo. normal. É normal. Eu vi muitos caindo assim, sabe? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu vejo que o vendedor de crédito, ele é mais agressivo, Débora, que um corretor de imóveis. Sim. Você percebe isso? Você já viu o modus operandi do cara? É comissionado o corretor de consórcio? É comissionado não, ele tem salário ou é autônomo também, igual o corretor de imóveis? Bom, Pode falar. Quer por falar? Pode falar. tem dos dois jeitos, né? Tem das duas formas. Eu passei pelo CLT, sendo consultora de vendas de consórcio, e hoje trabalho como PJ. Então, você escolhe qual a forma que você quer trabalhar. Como eu sempre fui autônoma no mercado imobiliário, eu estou acostumada a correr e fazer o meu negócio. Então, o CLT, para mim, eu até tentei realmente, de novo, né, voltar para o CLT, mas eu acho que quando você é PJ, autônomo, nestes mercados, tanto no imobiliário quanto no consórcio, você tem a chance de ganhar mais. Claro que você vai ter que trabalhar mais, normal. Para quem gosta de trabalhar e quer fazer acontecer, isso é natural, né? Então, acho que faz mais sentido o PJ, mas aí vai de cada um, né? Eu tentei o CLT, mas eu já estou no PJ de novo. Realmente, na linha de crédito, o pessoal trabalha de uma forma mais agressiva, né? Muito pensando ali no final da venda. Hoje de manhã, eu passei para a equipe um treinamento falando muito sobre isso, né? Que o nosso segmento, também no segmento imobiliário, do imóvel, você vender, pensar somente no final, você perde muita venda. Então, é importante, antes de você querer fazer uma venda muito agressiva, você tentar entender o porquê do cliente. Por que ele hoje ele não comprou imóvel? O que faltou para ele ter esse imóvel? Por que ele não conseguiu ainda ter a linha de crédito? Porque se você tem uma abordagem muito agressiva, na minha visão de trabalho, né, eu acho que espanta o cliente. Né? E também cai de encontro no formato de prospecção. Então, tudo depende da forma de trabalhar. Se o cliente, ou melhor, se o vendedor, ele trabalha numa lista só fria, que é aquela lista de pessoas que não fizeram nenhum contato, não pediram, a abordagem é uma. Então, eu prefiro ter um contato com um cliente que ele já tem um interesse para conseguir fazer uma abordagem mais consultiva, né? Porque é o que eu falei, o consórcio não é para todo mundo. Se você que for querer empurrar a venda do mesmo modelo, empurrar o consórcio para qualquer cliente, você vai acabar se queimando no mercado. E o consórcio é um mercado pequeno. As empresas se conhecem, as equipes se conhecem, os vendedores se conhecem, você acaba ficando marcado uma hora ou outra, né? Sim. É igual o mercado imobiliário. É grande, mas ao mesmo tempo todo mundo se conhece. 50 mesmo a gente faz mais com quem a gente conhece, né? Sim. Então, ele é grande, ao mesmo tempo ele se restringe a poucas pessoas, porque nem todo mundo vai te dar abertura, né? E nem todo mundo você vai confiar. Então, é a mesma coisa no consórcio.
Nós temos uma parte do programa aqui que é o corretor tete a tete, é o face to face com o corretor. Quem nos ouve aqui, a grande maioria da nossa audiência é corretor de imóveis. Sim. E eu quero te perguntar, a parte do programa aqui, o que é um bom corretor de consórcio para você? Um bom corretor de consórcio, na minha opinião, é aquele vendedor que, primeiro de tudo, eles têm que ter, primeiro, entender o que o produto ele pode resolver de problema, né? Então, ele precisa, primeiro, ter vivido o lado bom do consórcio. Então, ele vê que o produto ele pode, sim, resolver o problema final de um cliente. E viveu aquilo, né? Ele teve a experiência com o produto. E ele ouviu muito cliente, né? Hoje, o segmento ele é muito agressivo, como você disse. Dependendo da pessoa, ele acaba passando do ponto. Então, acho que é ouvir o cliente, né? Ouvir o que o cliente precisa para a gente conseguir resolver o problema dele. Legal. E o que é um bom gestor? Pra mim ou pra ele? Tanto faz. Quem quiser responder, pode ser também, Débora. Pode ser eu. Pode. O que é um bom gestor? Eu acho que, primeiro, é a pessoa que sabe ouvir, entender o que a sua equipe está passando, né? Se ela está com alguma dificuldade. Você tá nessa alçada agora, hein, Débora? Eu? Você como gestora lá, né? Tá. A nova empreitada, não é? Não sou gestora. O Matheus é meu gestor lá. Eu sou vendedora, mas a gente faz o papel de gestão. Não? Você não tá junto, não? Não, tô com ele, só que ele é o meu supervisor. Entendi. E eu sou lá uma vendedora hoje, né? Aí a gente então vamos trocar, então. Então vamos trocar. Então, essa pergunta é para você. Para que é um bom gestor. Servir, né? Eu acho que entrar para ser gestor somente por dinheiro não se sustenta. Você logo vai querer sair. Porque você tem que entender que de manhã você vai acordar e você vai ter ali os seus filhinhos, digamos, com mensagem para tentar resolver um problema. É isso. Né? Porque ser gestor tem que ter isso como vocação. Você tem que amar isso. Matheus, hoje mudou muito, né, cara? A forma das pessoas trabalharem. Se a pessoa não tem a mentalidade de servir, de ajudar, de facilitar, já era. Não prospera. Não, porque hoje só voz de comando não resolve, né? Se você é um gestor com só voz de comando, a sua equipe não se sustenta, ela não fica. Então, exemplo, hoje nós estamos lá com uma equipe que já está há 2, 3 anos. No segmento de consórcio, uma equipe que está 2, 3 anos juntos, é muito tempo. É raro tem uma rotatividade grande. Então, você tem que amassar o barro junto, né? Entender, lógico, a atuação de cada um, mas estar presente nas negociações, no acompanhamento, ter vivido aquilo antes e viver junto com eles, né? Sim. Muito bom, né, Débora? Bom. E aí, Débora, eu queria te perguntar, né? Qual que foi... Agora, tem uns momentos aqui, Débora, que a gente vai agora conhecer quem de fato é vocês. Eita, nós. Né? Qual que foi o pior momento seu no mercado imobiliário e no mercado de consórcio, assim? Vamos colocar assim, se você quiser colocar o pior momento, qual que foi o momento assim que você viu, que a gente aprende esses momentos, Débora? Sim. Já passei por diversos perrengues no mercado imobiliário e até no consórcio também, no começo, principalmente. Eu acho que primeiro, que quando você entra no mercado, ambos têm esse mesmo contexto. Quando você vai para esse mercado, você vai acreditando que primeiro, segundo mês você já tem dinheiro, tanto no imobiliário quanto no consórcio. E no consórcio a gente vai achando que é muito mais fácil vender o consórcio do que o imóvel. Né? Porque o imóvel, a gente está lá, a gente depende de lead, às vezes a gente vai atrás do lead, a gente tem todo aquele trabalho, mas mesmo, como eu falei, a dificuldade no mercado imobiliário é quando a pessoa, ela não depende só de você e às vezes nem do cliente, depende de outros N fatores que envolvem a compra do imóvel. Então, já passei por vários perrengues no mercado imobiliário de, às vezes, não conseguir vender, fazer uma venda expressiva, mas batendo na trave toda hora porque não dependia só de mim, né? Então, foi nisso que eu comecei a aprender que eu tenho que fazer o quê?
eu tenho que buscar outras alternativas do tipo. Quando eu estava trabalhando no lançamento, na época que eu comecei, na PDG, eu ficava nos plantões. Só que aí, vira e mexe, o cliente falava assim, mas eu quero aquele apartamento ali. Mas eu quero ali, que seria usado, né? Eu falei, deixa eu ir atrás. Vou atrás de uma parceria que eu vendo esse imóvel para o cliente. E aí, eu fui aprendendo a trabalhar o terceiros dentro de um stand, porque eu não ficava dependendo só de esperar um cliente chegar ali. Então, você tem que ter essa visão de fazer mais do que você do que você está ali para fazer. Porque se você não tiver essa visão, você não vai sair do lugar. E aí eu comecei a conhecer os bairros da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste, porque eu era obrigada a pegar meu carro e entender um pouquinho da localização de cada projeto, agendar a visita, entender um pouquinho do cliente, e nisso você vai aprendendo na marra. O momento mais difícil que foram vários, né, no mercado imobiliário, mas acho que em 2015, mais ou menos, que foi a época que a gente já sabe qual é para o mercado imobiliário, foi bem difícil, né? Eu me vi um bom tempo sem conseguir vender, mas mesmo trabalhando muito. Você me conhece, você viu como que eu sempre trabalhei, né? A gente teve uma experiência aí de trabalho juntos e eu nunca fiquei esperando as coisas. E eu sempre, mesmo fazendo as coisas, eu não estava conseguindo vender. E eu falei, bom, vou ter que buscar uma outra alternativa de ganho. O que eu vou fazer? Procurar um emprego. E fui procurar um emprego e comecei a trabalhar com vendas de planos de saúde. Mas, assim, o imobiliário está na minha veia, então não consigo ficar sem ele. Sim. E aí eu trabalhei por uns 2 anos, praticamente trabalhando planos de saúde, que foi um momento bem difícil, que eu precisava fazer alguma outra coisa que me desse uma renda constante, né? Pelo menos todo mês. E aí foi daí que depois surgiu a oportunidade do Quinto Andar. Então, assim, perrengue nesse mercado a gente sempre vai ter. A única diferença é você fica parado. Você viu que ela não falou até agora, né? Só Ok. falou que foi 2015, mas ela não falou qual que foi o motivo, Eu né? quero saber qual que foi Qual foi o quê? Qual que foi o seu pior momento pior mesmo. momento. 2015. Você falou 2015, mas o que aconteceu nesse 2015? Que eu não vendi. Aí eu Dificuldade, Débora. dificuldade de boletos, de contas que eu não conseguia pagar. isso aí, Débora. Entendeu? É isso aí que eu quero que Prestação fala. de apartamentos sem pagar, condomínio Aqui, atrasado. você sabe por quê, Débora? Porque, às vezes, quando eu falo que esse programa aqui é pro corretor, que todo mundo olha, a pessoa ali não sabe o que tá falando, mas todo mundo passa por dificuldade. Não, sério, foi. Aqui ninguém tem super-homem, ninguém... E esses momentos que você percebe assim, fala, cara, eu tô aqui na dificuldade, mas eu posso vencer. Isso Não é, aí. Matheus? Você falando sobre isso, me voltou lá atrás, porque quando eu vim para o consórcio, eu vim do segmento de eventos. Então, eu fazia eventos de faculdade, colação de grau, formatura. E qual foi a primeira coisa que fechou Pandemia, na pandemia? evento, acabou E a tudo. última coisa que reabriu depois da pandemia? Eventos. Então, eu me vi no momento que eu precisei me reinventar, né? Voltar para o segmento financeiro. Foi quando eu entrei na Embracon. Então, assim, foram 2 momentos muito difíceis, porque eu precisei recomeçar. Fui para um segmento de consórcio, que até então eu nunca tinha vivido isso. E o consórcio tem uma característica muito grande entre todo mundo que está no segmento. Você não vê pessoas que se formam querendo trabalhar com consórcio. Você não vê. Mesma coisa de corretor. Geralmente são pessoas que em algum momento da vida Tá frustrado com alguma coisa, tá teve uma derrotado, dificuldade financeira. e vai, Tentar a sorte. vai Sim. tentar sorte. E eu fui um desses. Eu tentei a sorte no segmento de consórcio na Embracon, entrando como vendedor. E os meus primeiros 4 meses foram 4 meses sem vender nada. Né? Situações que, assim, que muita gente nem sabe, mas eu tive que vender carro, tive que vender imóvel, porque eu não tinha mais condição de manter o padrão de vida que tinha antes. Precisei recomeçar. E a gente tem que, né, não pode deixar passar. Porque isso, se deixar passar, vai na negociação, o cliente percebe que você também tá precisando de dinheiro junto com ele, né? Então, eu precisei segurar as pontas nesses 4 meses, onde às vezes eu ia trabalhar, acabou o combustível. Eu tinha contado R$30
por dia de combustível. E eu tinha que andar, às vezes, em marcha lenta. Eu também, cara. Já Pra tive esse momento. Eu economizar. também. Passava no ponto, põe no ponto morto do carro e deixava descer para economizar gasolina. E Jefferson, Oh, a minha Deus. primeira venda foi assim o que me fez mudar de ideia. Né? O Hugo, ele é um dos sócios da ABS Capital, onde a gente está trabalhando lá, onde tem a equipe. E eu não vendia. E no feedback eu falei, Hugo, cara, me ajuda, porque eu sou o primeiro a chegar, sou o primeiro a ir embora. Desde o início, eu vi que a rede social era fundamental para o nosso segmento. É um segmento que as pessoas ainda, a grande maioria, não sabe utilizar a ferramenta. E eu visualizei isso. O que está faltando? O que você acha que está faltando? E eu já falei algumas vezes isso aqui. Viver, né? Viver o produto. Ele falou isso, viver o produto. Eu falei, bom, eu me recuso a sair do segmento sem pelo menos uma venda. Sem uma venda. Eu tive que ir no banco, fazer acordo com a gerente, né, que a empresa estava devendo e tal. Eu fui no banco fazer um acordo. E a gerente do lado, conversando com uma cliente, oferecendo consórcio. Aí até vou pedir desculpa para os gerentes dos bancos, vocês não sabem vender consórcio. Porque eu estava ali ouvindo a conversa do lado. Eu falei, não, eu tenho que viver isso. Então, se eu tenho que viver a venda, eu tenho que viver isso o dia inteiro. Não das 8 às 6. Esperei a gerente do lado sair da conversa com a cliente. Procurei a cliente no meio do shopping. A agência era dentro do shopping. E eu achei essa cliente na fila do McDonald's. Abordei ela, assim, ainda meio sem jeito, meio nervoso. Abordei, tentei entender o que ela estava precisando, me apresentei. Marquei uma reunião no salão de beleza dela. Aí quando eu fiz minha primeira venda, que foi essa venda, falei, não, é isso. Isso daqui é o que eu quero. E foi quando mudou Cruzado, né? a chave. Que legal. Tem uma parte aqui que eu queria, para finalizar, a gente tá indo para os momentos finais aqui, que eu queria perguntar para vocês dois, assim, quem é o Matheus e quem é a Débora? Não o que faz, mas de fato quem vocês são. E a gente vai finalizar, depois vai para a parte final. Quem é o Matheus? Não é o que você faz, não, Matheus. É quem eu sou. Quem você é. Você tá vendo que é uma autoanálise aqui, né? Uma autoanálise. Profunda. Eu acho que eu devia ter pensado nisso antes de vir pra cá. Mas o ao vivo, o natural é melhor. É verdade. Quem é o Matheus? Eu sou um cara que hoje ele é apaixonado pelo que faz. Eu amo vendas. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa. E eu encontrei no que eu faço ganhar o pão também. Né? Então eu amo o que eu faço, podendo conquistar as coisas na vida pessoal, né? No meu noivado, na minha vida pessoal com a família, com o mesmo produto. Então eu sou um cara que ama o que faz, vivo o produto, amo chegar de manhã, ver a equipe lá, mesmo com os problemas que tem, né, que faz parte, mas eu amo o que eu faço e amo vendas. Eu acho que o maior problema do vendedor é isso. É ele ficar romantizando, sabe? Romantizando muito. Eu sou consultor, eu sou especialista. Lógico que a gente tem que buscar isso. Mas ele tem que, antes de tudo, assumir a bandeira e falar, Sim. eu sou vendedor. É isso. E aí, Débora Zemo? Bom, não é o que eu faço, é o que eu sou, né? Bom, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de ajudar as pessoas e eu acho que eu sou bastante visionária em termos de buscar alternativas sempre, sabe? Então, a gente se coloca em alguns lugares, alguns trabalhos, algumas coisas, mas antes de você decidir fazer isso, primeiro você tem que aceitar que você precisa em alguma coisa mudar ou melhorar. Então, o que eu acho hoje é que eu estou em constante mudança para tentar ser melhor. E esse ser melhor quer dizer em poder ajudar mais pessoas através de tudo que eu vivi, das dificuldades que eu tive, que todo mundo tem, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o Matheus, sobre eu também já tive, tenho boletos para pagar, atrasados também, algumas vezes acontece. Só que o mais importante é você levantar de manhã e falar assim, mas tá bom, o que eu posso fazer melhor hoje para que eu possa
chegar ali na frente daqui a um tempo e estar melhor comigo mesma. Então, eu acho que eu tenho melhorado isso constantemente. Todos os dias eu começo a pensar sobre isso e aí acabo tentando ser uma pessoa melhor, né? Buscando esse autoconhecimento e podendo ver a felicidade de pessoas que às vezes acham que não tem oportunidade ou que não tem uma solução, quando você de repente passou por uma e você consegue dar algum direcionamento para ela, né? Então, acho que hoje essa sou eu. Show. Matheus e Débora, eu vou deixar vocês as considerações finais aí. Deixa a mensagem aí que você quer deixar para os ouvintes, seu time, para o mercado imobiliário, para o mercado de consórcio. Primeiramente, queria agradecer a abertura do canal, do espaço, né? Para mim foi uma honra estar aqui, Jefferson. Legal. Foi uma experiência que eu sempre quis viver isso, né? Então, eu agradeço a oportunidade, abrir espaço também para a gente falar um pouco sobre o consórcio, né? Sim. Então, isso é algo que a gente vai levar muito e é uma oportunidade que difícil a gente tem no segmento. Trabalhar em conjunto, né? Não rivais no segmento. E pro corretor de consórcio, como a gente está num canal de corretor, quer dizer, olha só, né? Corretor de consórcio, mas corretor imobiliário, que vocês podem utilizar o consórcio como um braço para o seu segmento, né? Trabalhar em equipe. Então, fazer uma parceria, eu acho que isso é muito importante. E também para os clientes, o consórcio ele é para todos, mas tem um momento certo. Então, hoje nós estamos aqui para poder tentar passar um pouquinho para vocês do nosso conhecimento. Espero que tenha sido bom. Muito bom. Porque são 2 segmentos que dá para andar que anda junto, né? Anda junto. E aí, Débora? Bom, primeiro agradecer você, Jefferson, e agradecer a Deus também porque a gente se encontrou 2 anos atrás, não foi? E a gente teve essa experiência aí de pouco tempo, trabalhando juntos, e onde a gente fez várias conexões, e a gente fala que conexões nem sempre é dinheiro. É verdade. Né? As conexões que a gente precisa na vida é exatamente isso. Dar a voz para, por exemplo, eu não estaria aqui se a gente não estivesse passado por Alphaville naquele momento, lá 2 anos atrás. O Matheus está aqui comigo hoje porque, coincidência ou não, e Deus nos colocou aqui, ele tem mais tempo de consórcio que eu, e eu chamei ele justamente para complementar e mostrar para as pessoas, principalmente os corretores, que é possível você trabalhar uma parceria com consórcio para que você possa vender mais. Talvez você não venda imediatamente agora, mas você vai trabalhar a venda do seu cliente, da sua carteira, para daqui a alguns meses podendo ganhar junto também. E aí você vende o imóvel 2 vezes, porque, né, você vai acabar. Se for, por exemplo, um investidor, você vai vender um imóvel na planta, o investidor vai precisar do crédito. Se ele fizer o crédito com você, você vendeu 2 vezes. Então, o corretor ele tem que se permitir a entender e a dar essas outras alternativas, não pensando que, porque você vai tomar meu cliente. Não, a gente já vive da parceria, então é só uma parceria a mais que você vai ter que ter para você trabalhar o seu cliente. Então, é isso, sabe? O corretor e o mercado se abrir um pouquinho mais para o consórcio a título de investimento, de poupança, de segurança financeira, segurança para aposentadoria daqui a alguns anos, principalmente a gente que é autônomo, a gente depende só de nós, então a gente tem que fazer isso, reservar nosso dinheiro, e o consórcio proporciona isso também, né? E a maioria das pessoas não sabem. Então é isso, gente. Por favor, busquem mais informações e chame a gente. Galera, eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo, manda para quem precisa ouvir, manda para o seu cliente, manda para quem que realmente precisa saber de consórcio. As redes sociais deles vão ficar aqui, segue eles também lá, compartilha. Não deixa de seguir a gente não. Um beijão no coração, tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, hein, pessoal. Obrigada.